quando tinha 14, 15 anos, eu ia muito na biblioteca lá em Mandaguari, no móvel. Tinha uma revista, um discurso do Hitler, um discurso do ditador. E ele falava em público, no discurso, assim, ó, o discurso dele era assim: se alguém te chamar de imperialista, pergunte a ele, você quer ser um? Se dizer que não, porque não poderá ser pai. Quem é pai precisa se preocupar com o pão de cada dia. Mas se você fornece o pão de cada dia, então você é um imperialista. O nosso objetivo é formar uma semente que irá crescer constantemente, ganhando energia e força para o grande objetivo. Para aqueles a quem o céu dera a grandeza de decidir, eles também deram o direito de dominar. Então, o discurso dele. O Hitler, então, quem será que escreveu isso? Pegou um lado bom do Hitler no começo. Quando ele contratou Martin Heidegger para ser como se fosse o ministro da Educação. Quando Hannah Arendt tinha voz na Alemanha. Então esse discurso, mas daí aí ele descobriu que o Heidegger também não estava fazendo o que ele queria. Então é um começo. Então esse seria o caminho da educação. Então você quer ser um imperialista, ele está dizendo assim, quer ser um imperador, quer ser um dominador, você dando de comida para o cara, você dando pão e circo, os caras estão contentes com você, ele vai te sustentar por muitos anos. Mas o dia que ele descobrir que pão e circo não enche a barriga, ele vai começar, vai desenvolver a classe social dele e vai refugar contra aquilo. Não é esse o princípio da democracia. A democracia não é favorável ao imperialismo. Você sabe disso, a democracia é contrária. A gente passeia em uma democracia, a gente deve eleger os nossos representantes cada 3, 4, 5 anos. Nossa academia aqui elege um cara de cada 2 em 2 anos. Para que começar a fazer besteira, elege um próximo. Seria bom que a gente tivesse sempre lideranças novas. Brasil, 4 anos. Há quem diga que o Brasil tem que ter 5 anos de presidente, tem que casar as eleições de governador, um prefeito, que é para gastar menos. Há quem defenda essa ideia, mas essa ideia não vigorou até agora. Não sei se respondi. Mas então tem que olhar quem que é o autor. Até que a semente do Hitler, nesse momento que você está dizendo, talvez o cara tenha aproveitado a coisa boa e depois não olhou o que o Hitler virou depois para frente. Depois que ele perseguiu o judeu. No começo o fascismo na Itália também era bom. No começo a Revolução Russa de 1917 era algo bom na União Soviética. Mas depois o que virou? E assim por diante. Tem um filme chamado A Onda, não sei se alguém já assistiu esse filme. A Onda. Já assistiu? Não. Então ele começa, é um professor de filosofia, se não me engano, Ele começa a explicar o que é essa dominação pelo poder. E ele começa realmente pregando essa ideia de formar esse grupo. E em princípio parece uma boa ideia. Só que depois as pessoas caem nesse fanatismo, nessa dominação. Então a gente percebe, pela fala da Hannah Arendt, ela era judia, Sim, ela era judia. Ela era alemã, nascida na Alemanha, mas era filha de pais judeus. Ela era judia. Por isso que ela é perseguida, por 3 motivos. E nós percebemos isso em todos esses que eles querem pegar uma nova mentalidade, uma nova política, uma nova ordem, mas quando assumem o poder, vem essa necessidade de dominação. Então, em princípio, o Hitler tinha essa ideia positiva de organizar uma sociedade. Era até uma boa ideia no começo. Sem dúvida que era. Ele acabou se deixando levar pelo poder, pela dominação. Pela força. Pela força. Se conduziu pela força, não pelo poder. Esse filme A Onda é muito bom de assistir, porque a gente vai... É nítido como que começa. E realmente começa com jovens. O professor começa na escola, ele vai impondo, ele vai dividindo as atividades, ele coloca uma ideia e a ideia se espalha. Na verdade, eu acho que a questão do filme era a ideia do professor era mostrar na realidade como aquilo funcionava. E aí ele se perdeu no meio dessa dinâmica, E ele perdeu o controle daquilo. Ele perdeu
atividade que ele propôs. E a turma passou a dominar ele, a escola, a comunidade, né? E aí o fim é bem. Vamos dar spoiler, mas assistam também interessante. Sim, mas tinha um outro filme que passaram. Leitura comparativa. Um outro filme passado na época, o Jair Guilherme, que você deve ter visto, vocês são mais novos, não. Aí também foi assim, professor, eu esqueci como é que é o mestre, sei lá o quê. Então, um filme que passaram aquele tempo para mostrar a figura do professor. Mas lá era bem o contrário, dizia assim, o professor tem que se desgastar, o professor tem que morrer pela causa, e não deve ser assim. O professor não tem que morrer não, o Estado tem que sustentar, o direito do Estado, obrigação do Estado de trazer coisa boa. Não é o professor que tem que criar coisa boa, mas é o Estado que tem que criar. E o professor tem a obrigação de saber usar. Uma outra preocupação de tudo isso agora é o que está sendo implantado nas escolas, como ele colocou muito, vem de cima. Não tem no ensino médio arte, não tem filosofia, não tem sociologia, tudo aquilo que leva a pessoa a pensar. Então, é uma forma de doutrinação que já vem sendo implantada, porque nós não precisamos de pessoas que pensam, mas pessoas que fazem. Agora colocaram no ensino médio disciplina sobre administração da casa, assim, em termos adequados, né? Eu até comentava com uma colega que está fazendo uma disciplina de doutorado comigo, que agora o governo estadual, né, está propondo para os alunos o quê? A como trabalhar, que a grande maioria, hoje você escolhe um curso técnico, né, para você sair do seu currículo pronto, a como trabalhar para ser chão de fábrica e viver com o pouco que você vai ganhar. Então você vai sair pronto para ser um autêntico chão de fábrica. Dominação mesmo. Que não tem condição sequer. Vai ser massa. Sim, exato. Massa de manobra. Chama isso, hein, rapaz? E detalhe que não precisa de professor mais para dar aula. O Educatron, você põe lá na televisão, no vídeo, a aula lá. Se você quiser dar aula, você dá, mas você não tem obrigação nenhuma. É a substituição. É o seguinte, na pandemia, eu fiz um curso na Universidade Federal de Ponta Grossa, o título não lembro, mas era sobre epopeias europeias, né? E mexia lá com tudo que tem aqui, o professor Afonso discorreu, e mais um pouco. Passava por povos indígenas e tal. Povos indígenas. Não existe povos indígenas. Na minha modesta opinião, existem povos brasileiros, né? Originários brasileiros. Agora, povos indígenas, aí ficar separando povos indígenas, né? Americanos, povos indígenas americanos. Não, tem os americanos, os originários, os primeiros. Aí eu sou aposentado de IBGE há 13 anos. Trabalhei só 41. Concursado. Aí me entra um presidente do IBGE de Jacinto, chamado, me parece que Márcio Postman. E no discurso de posse dele, que é indicado pelo governo central, terceiro escalão, sei lá, chefe do IBGE, presidente do IBGE, um tal de Márcio Postman. Estou falando alto, meu camarada. E no discurso de posse dele lá, porque tem que seguir a ordem mundial. Então é o seguinte, eu estudei aquele livro lá, A Ilha, sobre Cuba, eu li uma parte, mas eu li para ver o que era. Eu sou Deus, família, pátria e liberdade, e não sou maçom. Tenho grande respeito por quem o é. Quer não tomar mais sol? Entendi, eu sou ilha. Não sou maçom. Não é maçom. Não sou maçom, que é o lema deles, né? Deus, família, pátria e liberdade. Então, eu sou isso aí, mas da não sou. maçonaria? É um lema deles, né? Os evangélicos estão assumindo isso hoje. Então é o seguinte, veja bem. O curso que eu fiz da UFP, o curso que eu fiz da Universidade Federal de Ponta Grossa, eu fiz para ficar em casa. Mas não me doutrinou, não.
O único que eu devo doutrinação é a Deus. Agora, para finalizar, dia 15 de outubro, dia dos professores, pobres professores, palmas para eles. Vamos nada lá para ricos, é que eles não sabem sair do buraco. Não sabe administrar. Não sabem. Nós podemos mudar a pátria, mas nós estamos dormindo. Está muito bem. Alguma coisa mais? Memorando do Hitler, Chicago Goebbels, Joseph Goebbels, ele tinha dois princípios. E esses dois princípios eles vêm muito bem, de acordo com isso que você está falando. O primeiro princípio dele dizia o seguinte: Ele escreveu sobre a dentro propaganda. do controle da mídia, eu transformo qualquer país no meu grande corpus. Mas depois explica isso, o que vem a ser os corpos. Porque para um corpo, qual é a pessoa mais querida dele? É aquele que vai levar a lavagem todo dia. E quem é que depois que guarda o corpo, sacrifica o corpo para comer a carne? É o próprio cidadão, que ela tem que ter alimento. Sim. E o segundo princípio do Goebbels seria o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes, ela se transforma em verdade e todo mundo ouve e acaba aceitando como verdade. Então, quer dizer, é exatamente a questão da manipulação da própria mídia e manipulação das mentes, especialmente nas universidades hoje em dia. Falou a respeito da questão fazer a cabeça, Dominação. a dominação. Então, por isso que eu falei o adestramento agora, porque o treinamento e o adestramento eles são muito parecidos. São muito parecidos. Sim. A ideia de adestramento e treinamento é praticamente a mesma coisa. Né? É um pouco mais bravo o adestramento. Porque o adestramento ele costuma falar para os animais. É. Mas quando o homem perde a sua própria intelectualidade, perde a sua própria vontade, Identidade. e passa a agir como se fosse um animal. Então, esse tema é um tema que tem que ser muito bem entendido, muito bem estudado, para ver o que fica de positivo na cabeça da gente. Sim. É muito importante. Então, mas uma filosofia dessa, pensa o senhor, uma filosofia dessa, varasse todo mundo, pensamento assim, só as duas palavras, poder e força, né? E olhar o poder que o professor tem. Pelo menos a universidade deve ter dado uma capacitação ao professor, e eu acho que aqui que entra o problema. Os nossos mestrados, os nossos doutorados, eles proliferaram, tem muitos mestrados e doutorados hoje. Numa época era mais difícil entrar no mestrado e no doutorado. Hoje está bem mais fácil, entendeu? Aí a crítica, por exemplo, que ele vai fazer em cima da universidade estadual e federal. A universidade federal e estadual, eu acho que ela está produzindo muito pouco e ela tem um número de vagas muito pequeno pelo número de funcionários que a universidade tem. Acho que essa é uma birra. Você, por exemplo, eu fui fazer uma vez um curso de geologia na UEM. Aí nós chegamos no curso de geologia, o professor colocou, eu só tenho 20 vagas. 20 vagas. Falei, pô, eu estou dando uma aula de geologia lá na FAFMAN, eu tenho 110 alunos. E a geologia tinha 110 alunos, é exagero, né? Sim. Aí tinha 110 alunos, o professor tinha 20. Na sala do professor, que era prática, ele tinha 20 ferramentas assim para a gente trabalhar o material. Eu trabalhei lá no curso de ciências, que eu não tinha nada disso, só tinha o papel e o giz. Então o professor tinha tudo, então para mostrar, tinha as rochinhas, tinha tudo certinho. E agora você veja, o professor estava ganhando 4 vezes do que eu ganhava, acho que mais ou menos, umas 4 vezes que eu ganhava lá na FAFMAN. Não sei se era tudo isso, ele era doutor na área lá. Mas você veja, ele trabalhava com 20 alunos e ganhava 4 vezes que eu, que trabalhava com 110. Não quer dizer que o ensinamento dele tenha sido melhor que o meu. Não sei, eu me esforcei para fazer o possível. Mas que ele tinha a possibilidade de fazer 100 vezes mais que eu, porque estava com a máquina na mão. Tudo ali certinho, você com o poder de perguntar, 20 alunos para perguntar, 100 alunos para perguntar para você, é bem diferente. Não é? Então eu acho que a produção é muito pouca. As dissertações e teses que têm sido produzidas, essas teses, essas dissertações vão para as prateleiras, fica lá para a traça comer, a maioria. São poucas as teses e dissertações que geram efeito. Eu acho, você que estou enganado. Quando eu estava fazendo meu curso de doutorado, a professora falou bem assim, as universidades particulares, no Brasil, todas as universidades particulares e públicas, elas tinham que produzir todo professor, docente que estava lá,
ocupando vaga, doutorado e mestrado, doutor e mestre, precisava produzir pelo menos 2 livros, artigos publicados em revistas, pelo menos 2, que as universidades particulares estavam produzindo 1,4 no Brasil e as universidades públicas 0,7. Olha só, 0,7, tinha que produzir 2. Isso foi em 2005, essa história. Não sei como é que modificou hoje. Entendeu? Essa nota de 2005. Estava produzindo 0,7, nenhum. E o outro estava com 1,4. Estava longe do real, que seria 2. E agora o professor, às vezes, está no curso de mestrado, doutorado, e ele produz esse trabalho junto com os alunos. Aí ele pega aquele trabalho do aluno e publica como se fosse dele. Tem um escritor que escreveu Paraná do Norte, Paraná do Sul, Paraná do Centro, que é o nome dele, Wachowski, e diz que ele publicou um monte de coisa, um cara que mais publicou no campo da história, parece que foi, e no entanto os trabalhos não era nada dele, era tudo dos seus alunos. Ele publicou um monte como se fosse dele, ele foi orientador, os alunos publicaram, tem que analisar essa crítica, viu? E são coisas boas? São, ele ajudou a produzir? Ajudou, mas não é a produção dele. Mas vamos lá, tem mais alguma? Só dentro só, o professor está perdendo a identidade. Na realidade é isso mesmo, porque hoje os instrutores, na realidade, se transformaram em educadores. E educa, na realidade, deveria ser o familiar, a família. Então, hoje eu tenho até um crachá lá no colégio que eu sou educador. Eu não sou educador. Eu sou apenas um instrutor para o aluno da vida. Ele se virar lá fora. Então, essa perda da administração bem notória. Da família. Da família que está perdendo a educação, o exercício de educar e tendo transferido para os professores que deveriam ser apenas realmente instrutores, não professores. Correto. O senhor tem alguma coisa? Acho muito interessante as colocações. A primeira vez que estou participando. Você acha que essa coisa funciona? Do jeito que nós estamos fazendo, você acha que dá certo? Essa pregação vem de alguém. Agora vai caber a leitura de cada um a partir daqui. Leitura todo mundo tem aqui. Aqui cada um tem suas ideias, caminha por uma ideologia, né? Cada um de nós é que segue uma ideologia, às vezes nós temos ideologias contrárias ao outro, né? Mas o nosso objetivo da academia é que a gente forme uma família, que a gente possa seguir uma ideia. A ideia nossa é uma ideia de cultura. Nós pensamos em que é a ideia de cultura. A maioria aqui, se não é professor, já foi, né? Mas a academia não é só para professor, essa academia aqui é academia de letras, artes e ciências, né? Aqui nós temos gente que milita nas letras, nas artes, nas ciências. De arte não tem ninguém hoje, né? Tem. Ah, tem você. Ah, esqueci. Então tem um cara das artes. Mas então, verdadeiro artista. Mas encerrando então aqui o professor Palu, gostaria de comentar, acho que eu passei para o senhor aí, o filme do Palu, não sei se o senhor viu. Palu não, opa, Pelaquim. O filme do Pelaquim. Eu estive lá com o Pelaquim essa semana, fui a Pedrinha, não, fui a Aparecida, e a Aparecida tem um seminário que o Pelaquim está vivendo hoje. Ele está quase assim, dependente das coisas lá, mas ele está bom ainda, viu? Falei para ele que ele não pode se entregar às moscas, não. Mas ele produziu um filme lá chamado Milagre das Águas. Não sei se o senhor viu o filme dele? Tá, então eu até vou fazer uma crítica para ele, falou que eu vou fazer a crítica, porque lá ele conta a história do Vale do Paraíba, ele conta a história de Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Ele vai contando a história desde do Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil Império, e depois que chega no Conde de Assumar, que é no Brasil Império, que daí aparece Nossa Senhora Aparecida. Não, Brasil Colonial, aí, 1717. Depois é que vem o Visconde, o Conde de Assumar, que está dentro da província de São Paulo, que daí vai valorizar a Aparecida, né? E daí termina que ele está andando, ele mesmo está andando de cadeira de roda, e ele, não vou contar o final, o que acontece com ele no final, mas é ele. Ele que vai na cadeira de roda é o Pelaquim. Mas eu vou fazer uma crítica para ele no começo, que a história colocada no Brasil colonial não está muito verdadeira, não, né? Mas ele deu uma pincelada. Quem pesquisou para ele, não sei.
que alguém pesquisou. Mas é um filme muito legal, que é tudo musicado, as músicas são todas deles, ele pega o pessoal dançarino, muito bem feito, entendeu? Muito bem feito. E, na verdade, como é um filme religioso, possivelmente no sistema cinematográfico nacional e mundial não vai ter muito valor, não. Pode ser que tenha. Se o arcebispo de Aparecida, por exemplo, como é que chama-se, os cardeais, o cardeal de São Paulo, quisesse dar uma ênfase naquele filme, mas daí tem que verificar o que ele falou. Veja a pequenez que eu sou diante do que é a igreja. Então, muita da parte da igreja, às vezes, tem até inveja de ver ele ter produzido aquele filme e não vai querer levar para frente. Vai ter uma história bonita, mas é religioso. Veja que o senhor vai ver. E daí eu comentei, de falar com o senhor aqui, eu comentei com o senhor sobre o livro do Palu. Certo? Ele estava lá tratando dos peixes, daí ele sentou lá na cadeira, ele está assim meio ruinzinho. Está com 83 anos, mas eu falei, você não pode jogar atrás, rapaz. Tem que fazer exercício, tem que usar a cabeça. E largar, não ficar dormindo aí não, porque você está ruim desse jeito. Aí ele fez um comentário seguinte: o grande problema com o livro que o senhor está escrevendo, que é um líder religioso do seu irmão, matéria boa, que possivelmente o senhor publica o livro e nem os confrades da congregação dele vai querer ler o livro. Esse é o grande mal. Como o professor escreve o livro, os colegas não leem o livro. Como nós acadêmicos escrevemos aqui, o pessoal não lê o que nós escrevemos. Isso é o mal. Os companheiros de casa, você escreve um livro, chega lá, você comenta com a sua mulher, ela não lê seu livro. Aí você vai ficar chateado. Então, para não acontecer isso, você vai produzindo um livro contando para ela. Daí ela